Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos Reda Lovers. Aqui é a Melina, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ProfEPT, do Campus Ouro Branco. Este é o Redação, o podcast inclusivo que fala sobre a redação do Enem para participantes cegos e com baixa visão e tem como pano de fundo a educação profissional e tecnológica. Um podcast feito para te guiar na jornada rumo à nota 1000. Aqui descomplicamos o que parece complexo. Te ajudamos a encontrar sua própria voz no texto e mostramos que a redação do Enem pode ser uma experiência acessível e, claro, muito mais inclusiva. Prepare seu fone de ouvido, abra sua mente e vamos juntos construir uma redação de sucesso. Esse é o Redação, o som inclusivo da redação do Enem. Nós temos a honra de receber o professor doutor Adilson Ribeiro de Oliveira, professor titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, o IFMG Campus Ouro Branco. Ele tem doutorado em letras pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e realizou seu pós-doutorado na França. Temos também aqui com a gente, para compor a nossa banca, o mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFMG Campus Ouro Branco, Marcos Christian de Jesus Pereira da Cruz Rodrigues. Ambos os convidados, em parceria com os autores Adriele Clara Henriques Dias, Ana Paula Mendes Alves de Carvalho, Denise Giarola Maia e Felipe Emanuel da Silva Henriques, de forma colaborativa, produziram o manual Redação do Enem: O que é, como se faz? Um e-book gratuito que será disponibilizado no link abaixo nesse podcast. Adilson, Marcos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Dando continuidade ao nosso podcast, hoje nós vamos para a terceira parte da entrevista com o professor doutor Adilson e com o professor Marcos. Uma coisa muito interessante sobre tangenciamento é pesquisando sobre essa questão dos textos de apoio. E aí eu cheguei a um texto que foi um Enem de 2005, e o tema da redação era o trabalho infantil na realidade brasileira, e tinha como material de apoio um gráfico. Aí quando a gente pensa um gráfico, a gente pensa um quê, né? Lá tem um cartesiano, ou então tem de barras, ou então tem um gráfico pizza. Só que o que acontece? Nesse texto de apoio, ele era extremamente complexo, porque ele tinha um título, um subtítulo, abaixo tinha um mapa do Brasil, que era dividido em regiões. Dentro desse mapa haviam imagens de pequenos bonequinhos proporcionais, sabe? Tinha uma setinha assim para fora que colocava porcentagem de crianças que trabalham, o nome da região e o número de crianças que trabalhavam na região. E além disso, ainda tinha um pequeno texto. Eu lembro de um depoimento de uma aluna com baixa visão, ela falando que as imagens da prova de redação do Enem e também do Enem, elas são ampliadas. E elas se tornam acessíveis, só que a fonte eles não ampliam. As pessoas esquecem que a fonte também é um dado que ajuda o aluno a compreender aquele gráfico ali que é compartilhado com ele. Então, assim, eu queria compartilhar com vocês essa questão que pode até levar o aluno a tangenciar o tema, que é a não compreensão dos textos que são oferecidos para ele, porque se é uma leitura equivocada, mesmo que seja sem querer, esse aluno ele pode acabar tendo uma ideia errada do tema que foi oferecido ali para ele. E eu acho que esse relato dessa aluna, ele mostra como que é complexa, essa situação que esses alunos vivem, porque eles não têm essa referência visual. O que que eles vão saber que é uma região do Brasil? O ideal seria ser um mapa 3D, mas eles não têm essa possibilidade, então eles ficam muito no campus da ideia. E eu acho que a mediação que deve ser feita, ela tem que ser muito muito precisa, ela é muito importante. E outra coisa também que eu queria trazer é que o ledor de tela, eu estava conversando que eu tenho alguns amigos cegos,
ele não lê figuras, então ele só lê textos contínuos, então não adianta você colocar uma figura lá e a gente às vezes acha, né, que vai: "Ah, tem o leitor de tela vai passar por aquela imagem e vai ler ela", não, ele não lê, ele lê uma descrição que é feita por uma terceira pessoa. Então a pessoa descreve, aí o leitor de tela lê e o aluno cego com baixa visão, ele interpreta a partir da interpretação do outro. Então eu acho, assim, que é uma questão que precisa ser levantada aí pelo INEP também, para ele já começar a pensar nessa questão de como que esse aluno vai redigir bem uma prova se ele não tem acesso à informação. A probabilidade dele tangenciar o tema ou dele fugir desse tema, eu acho que vai ser muito grande. Então é uma questão que eu acho que influencia também na interpretação do tema desse aluno. E aí vocês, melhor do que ninguém, podem me explicar, e falar um pouco sobre essa importância dessa compreensão do tema por parte do aluno. Para dar continuidade ao nosso podcast agora, nós vamos partir para o assunto que é o repertório sociocultural. Para isso, eu tenho uma pergunta para o professor Marcos. Professor Marcos, Como devo usar meus conhecimentos para tornar meu texto interessante? Você pode responder essa para a gente, professor Marcos? Quando a gente fala sobre repertório sociocultural, a gente volta novamente na competência 2. E eu costumo, descrever o repertório sociocultural de uma forma bem simples, como algum conhecimento sobre algo. E esse conhecimento pode ser histórico, filosófico, cultural. Na redação do Enem, existem alguns critérios que são utilizados para avaliar se o repertório ele tem algum valor dentro da redação do Enem, no sentido de ser utilizado como suporte para avaliação naquela competência específica. Então é avaliado se o repertório é legitimado, ou seja, se ele possui respaldo em alguma área do conhecimento social, científica, tecnológica, humana. Se o repertório é pertinente, ou seja, se ele apresenta relação direta com o tema, e por fim, se esse repertório ele é produtivo, ou seja, se ele faz sentido dentro da argumentação que o estudante desenvolve dentro da redação. Mais importante, não só mais importante, na verdade, é importante que, além de utilizar o repertório sociocultural, o estudante faça uma articulação desse repertório com o próprio projeto de texto. Então, se ele utiliza uma citação, é importante que essa citação seja contextualizada, que ele reflita sobre causas, consequências, né, garantindo de fato uma abordagem ali do tema. E o repertório ele pode ser adquirido de diferentes formas, por meio de leitura, estudo, assistir algum filme, série, documentário, música. Então não existe, ou pelo menos não deveria existir, uma hierarquia, né, estabelecida entre os repertórios, desde que ele seja legitimado, pertinente e produtivo. E esse legitimado? Principalmente os alunos, cegos com baixa visão, pode ter algum problema no sentido de que hoje em dia, com o advento da inteligência artificial, das fake news, aonde que esses alunos eles podem procurar, como que eles podem ter certeza de que aquilo que eles estão colocando ali na redação deles é uma coisa confiável e que eles não vão perder nota por causa daquilo? Então, a questão de o repertório ser legitimado significa que ele precisa ser reconhecido. Então, as próprias áreas do conhecimento dão esse suporte, essa confiabilidade para a utilização daquela informação. Então, por exemplo, se o estudante ele utiliza algum conceito que ele aprendeu em uma aula de sociologia, como por exemplo, opressão simbólica, esse conhecimento ele é reconhecido por uma área e ele pode utilizar na redação. Além disso, é importante utilizar informações que tenham alguma fonte confiável. Então, se ele vai utilizar algum dado, por exemplo, do texto motivador, é importante indicar a fonte e ter o cuidado de não utilizar, informações que são fake news. É, porque tem que tomar cuidado para não colocar qualquer tipo de informação que você viu no Instagram, alguma coisa tem que ser alguma coisa que tem uma fonte, foi tirado de um livro, né, e foi publicado, para não correr o risco de ter a nota prejudicada na prova por causa de uma coisa dessa, né. falando um pouco agora sobre acessibilidade, Que muitas vezes ainda não existe, principalmente em cidades de interior igual a gente que mora aqui em Mariano Preto, Ouro Branco, e a questão também da qualidade dessa acessibilidade, eu gostaria assim de
colocar aqui para vocês, que eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir um vídeo com audiodescrição. Eu já tive. E é muito complicado, porque a audiodescrição ela usa os espaços entre as falas para poder fazer a audiodescrição do ambiente, da roupa que está usando, se alguém chegou, se alguém saiu, e a maioria das vezes, o espaço entre as falas não é suficiente para ser descrito o que está acontecendo ali. Então o que que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a fala do audiodescritor, ela fica em cima da fala do personagem, ou então, do personagem da novela ou da série, seja o tipo de mídia que for. E eu acho que isso acaba deixando aquilo ali desinteressante, porque você está assistindo uma série, mas você acaba ficando confuso, e é uma coisa que acaba prejudicando, uma coisa que poderia ser utilizada como um repertório sociocultural desse aluno mais para frente, num texto, ele acaba abrindo mão de assistir aquilo, porque para ele aquilo ali não faz tanto sentido. É o que eu vejo muito no depoimento sobre o audiobook, sobre a audiodescrição, são iniciativas válidas, mas infelizmente ainda elas não cumprem o propósito que elas surgiram para sanar. Então assim, essa questão do repertório sociocultural para os alunos cegos e com baixa visão, eu acho que nesse sentido os alunos cegos são um pouco mais prejudicados, acaba que eles não têm essa oportunidade de poder produzir algo que eles possam ter uma nota melhor por causa de agentes externos. Percebemos então que a mobilização do repertório e a construção da argumentação são processos complexos. E para os estudantes cegos e com baixa visão, eles demandam não apenas um bom conhecimento, mas também adaptação de recursos e estratégias que permitam eles expressar suas ideias de forma plena, sem que essas barreiras de acesso se tornem também barreiras de expressão. Bem, nesse momento a gente está encaminhando para o final da nossa entrevista com o professor Adilson e com o professor Marcos. E a próxima pergunta que eu vou fazer é: Sugerir que o participante apresente uma proposta de intervenção ao problema relacionado ao tema é um diferencial e tanto no exame, pois incentiva o exercício da cidadania dos participantes da redação. Vocês não acham? Na visão de vocês, aprofundando esse ponto, como os participantes devem construir essa proposta, demonstrando protagonismo social e respeitoso aos direitos humanos? Mas aqui a gente tem um motivo palpável para entender a relevância da discussão do exercício da cidadania para os participantes cegos e com baixa visão, principalmente no nosso ponto do meu trabalho, que a gente também está discutindo não só a redação do Enem para alunos cegos e com baixa visão, mas também na perspectiva da educação profissional tecnológica, da EPT. E uma das bases da EPT é a unilateralidade, que ela busca formar um cidadão pleno em todas as suas áreas, uma formação integral, né, que incentiva a desenvolver o olhar crítico, esse olhar que entende que, no caso das pessoas com deficiência, por exemplo, que elas enfrentam na sociedade, falta de acessibilidade, exclusão, o direito de educação de qualidade também estão presentes na realização da prova do Enem. De que forma, né? De que forma que aquela visão crítica, aquela visão cidadã vai levar esse aluno a entender que ele, enquanto cidadão, ele tem direito. Prova do Enem, ela ser adaptada para ele, é uma questão de direito, não é um favor que está sendo dado a ele. E justamente por esse motivo, essa adaptação, essa acessibilidade, ela precisa ser feita com qualidade. Porque senão ela acaba se tornando como eu posso dizer, uma acessibilidade de fachada. E aí o aluno, ele se acomoda naquela situação, acha que a adaptação é só ter um ledor, é só ter um transcritor, ele ter direito a entrar com um guia dentro de uma sala com acessibilidade, e a gente sabe que, principalmente numa prova que é complexa, igual a prova da redação do Enem, isso vai muito além disso, né. Eu acho que a educação unilateral, junto com o propósito do Enem, casar essas 2 ideias faz muita diferença, porque a gente tem que treinar o olhar crítico desse nosso aluno que é cego, que tem baixa visão, para ele entender que, é o dele ali dentro dessa prova, o que que ele está fazendo ali e o direito dele e lutar.
por esse direito à igualdade, porque a igualdade vai além de só dar a mesma condição para todo mundo, né. É a equidade, onde cada um vai precisar de uma suporte ali de acordo com a necessidade específica dele, para ele poder ter a condição de igualdade de ter uma nota boa no Enem, como qualquer outro aluno que faz essa prova. E esse é um direito que é garantido a eles, a todos nós, né, pela educação. Exatamente, Melina. E quando a gente fala sobre educação profissional e tecnológica, a gente tem como base a unilateralidade, que consiste na formação do ser humano em múltiplas dimensões, com vistas à emancipação, à autonomia, à liberdade. Isso dialoga diretamente com a questão da cidadania, que é avaliada também na redação do Enem, por meio do respeito aos direitos humanos. Então, quando a gente vai, produzir um texto dissertativo argumentativo, né, especificamente a redação do Enem, é importante que na nossa proposta a gente entenda, né, demonstre respeito às minorias, imagine os resultados sociais da nossa proposta de intervenção, caso ela seja colocada em vigor na sociedade. Então é importante, esse exercício imaginativo, reflexivo. É importante também prezar pela liberdade, pela equidade, como você trouxe, entender se essa proposta ela é viável dentro da realidade brasileira, ou seja, em resumo, é importante, né, é necessário evitar soluções autoritárias e violentas, né, que gerem agressão física, censura ou qualquer tipo de opressão, seja ela simbólica ou não, respeitar a diversidade de diferentes grupos que constituem a sociedade, né, reconhecendo a diversidade de raça, classe, gênero, religião, nacionalidade, dentre outros diversos aspectos, e focar na educação, no diálogo, na inclusão, como o caminho para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Isso mesmo, eu acho que é por isso que o papel da, redação é tão importante, porque para além das competências, ela também foca muito nessa papel da cidadania, que é o que vai formar o cidadão brasileiro, e é importante que o aluno que faz uma redação do Enem, que busca, que almeja entrar para o ensino superior, ele tenha essa consciência, tanto porque é o profissional, né, tanto seja o aluno formado enquanto no nível técnico, quando que pretende continuar a carreira, continuar os estudos no nível superior, é a cidadania, que é eu acho que vai contribuir para a formação, daquele aluno não só como profissional, né, para além disso. Então, assim, é muito interessante. A próxima pergunta é um pouco, sobre o livro de vocês, né. O livro Redação do Enem, o que é e como se faz, nasceu de um projeto de extensão, a gente até chegou a falar sobre isso aqui no comecinho do nosso podcast, né. Vocês poderiam falar um pouco sobre a importância e o impacto desse tipo de iniciativa para o acesso a conhecimentos sobre a preparação para a redação do Enem? Então, Melina, eu gosto muito de falar sobre, esse livro, Redação do Enem, o que é, como se faz. E vou começar falando, resgatando já uma reflexão que você fez, que o Marcos fez aqui sobre formação humana integral, sobre omnilateralidade, sobre responsabilidade social, sobre, enfim, bases que sustentam os ideais da educação profissional e tecnológica no Brasil e que, em resumo, podemos citar esse livro como a materialização desses ideais de formação integral. Esse é um livro que, foi produzido em equipe entre professores e estudantes, o Marcos, o Felipe, a Adriele, na condição, à época, de estudantes, e professora Ana Paula, professora Denise e eu, que, nos unimos aí num investimento de produzir a partir dos nossos conhecimentos e dos investimentos que fizemos ao longo de muito tempo, eh nos debruçando sobre a redação do Enem, em termos de pesquisa, em termos de ensino e em termos de extensão, porque esse é um produto,
né. Esse livro é um produto educacional que resulta de pesquisa que fizemos sobre a redação do Enem, que resulta da experiência que temos com o ensino e com a aprendizagem da redação do Enem, e que resulta também da nossa trabalho extensionista com o projeto chamado Contexto, que surgiu lá em 2017 e que até hoje vem beneficiando aí, diria, milhares de estudantes aí, Brasil afora. A dependendo, evidentemente, a cada ano há uma variação, a depender das atividades, das ações que nós propomos. Em termos de importância, de relevância social, esse é um livro que tem um alcance gigantesco, é uma produção distribuída gratuitamente, que está em algumas plataformas de acesso livre, gratuito e amplas, né, são plataformas que atingem, um público muito grande. O fato de uma das autoras, a Adriele, ter sido a única estudante mineira no Brasil, entre 28 no Brasil, que conseguiu nota 1000 na edição de 2020, acabou também desencadeando uma repercussão muito grande. Então é um livro que, foi desenvolvido, elaborado por essa equipe com muito, com muito carinho, eu posso dizer, pensando em oportunizar todos aqueles que têm pouco ou nenhum acesso a conhecimento sobre o que é a redação do Enem, como se faz a redação do Enem. Nesse sentido, nós, entendemos como um uma retribuição social por todo o investimento que é feito na educação pública e nos trabalhos dessa equipe, né. Então, em termos de importância e de impacto, eu penso que essa iniciativa tem um potencial muito grande para, o acesso a todos os estudantes. Neste exato momento, Melina, eu fico pensando já numa proposta que eu vou fazer depois para o Matos, que, nossa vida é assim, nessa equipe nossa, nós fazemos essas propostas meio malucas e a equipe abraça e depois a gente desencadeia. É a minha proposta desde já, Marcos, já vou aproveitar para fazer aqui na frente da Melina, esse momento de conversa aqui sobre a acessibilidade dos estudantes, das pessoas cegas e com baixa visão, como, Marcos, e de que maneira nós podemos possibilitar que esse material chegue a essas pessoas de maneira acessível e que também a eles possa ser um material que contribua para a sua apropriação de conhecimento sobre a redação, seu desenvolvimento e a sua merecida inserção social nesse contexto aí da educação brasileira. Maravilha! Só de eu ter ouvido isso do senhor professor, já valeu todo o esforço. Que é muito importante mesmo, porque a maioria desses alunos, infelizmente, eles não têm acesso a esse tipo de informação. E é muito, muito, muito importante, que é uma coisa que eu até tinha colocado aqui, que, o projeto Contexto, foi um projeto que eu descobri primeiro o livro, depois o projeto. Eu já ouvia falar do projeto, mas a fundo eu só fui conhecer depois do livro. E ele me tocou muito, porque assim como o meu trabalho, que eu quero que mais pessoas tenham acesso à informação sobre o Enem, é a mesma ideia que vocês tinham no projeto de extensão, que é disponibilizar conhecimento para o maior número de pessoas, né, democratizar o acesso do conhecimento da redação do Enem. Então assim, a iniciativa do e-book gratuito já é maravilhosa. Aí agora ouvir você dizendo que pretende, tornar esse material acessível para os alunos cegos e com baixa visão, me deixa muito feliz, porque,
o meu podcast, né, eu a minha abordagem didática de pensar em ver uma coisa acessível, porque o e-book de vocês, ele é acessível, ele é divertido, tem a adequação para o público a que ele atende, que é o público jovem, né. Então assim, eh eh, eu fico muito feliz mesmo de que vocês, se disponibilizem a tornar esse e-book mais acessível, fico muito feliz mesmo. Você que participou do também do projeto, como é que foi estar dos 2 lados? Como é que foi escrever, ajudar outros alunos a ter uma escrita, desenvolver a escrita assim como você faz tão bem? Então, para mim, ter a experiência de participar, né, da construção desse e-book foi muito produtiva e marcante na minha própria formação. E eu queria aqui demarcar que o e-book, ele é uma das ações, né, um dos produtos do projeto Contexto, que existem inúmeros outros, inclusive é um convite para quem está nos ouvindo também poder acessar essas outras atividades, materiais. E entender que o contexto, ele tá para além desse e-book, sabe. Ele é a representação do objetivo da extensão, que é a relação entre a comunidade interna, externa, troca de saberes e de experiências, democratização do saber, por meio da oportunidade de aprendizagem gratuita e de qualidade. E eu vejo a extensão também como uma complementação, né, do ensino, da pesquisa, que esse tripé ele é abarcado pelo projeto Contexto. Então, a questão que o Adilson trouxe de pensar mesmo, né, trazendo isso para o contexto, pensar como esses materiais, essas atividades, se elas incluem as pessoas cegas e com baixa visão, possibilidades, talvez transformar esse e-book em podcast. Então acho que é importante pensar na inclusão dentro do contexto. E um projeto de extensão que tem uma relevância hoje dentro do país e que pode ainda mais ampliar esse potencial de democratização do saber e de diálogo com diferentes comunidades. Não, sim, e assim que eu vou deixar aqui no card aqui do podcast, não só o link para o e-book, mas também o link para as mídias também do Projeto Contexto. Aí, assim, quem está nos ouvindo pode acessar, pode conhecer um pouco mais e quem sabe aí usufruir também desse projeto maravilhoso que a gente tem e que pode ajudar tantas pessoas, às vezes, a realizar um sonho, que é ingressar no ensino superior. Então, dando continuidade, a gente já está chegando ao fim. Eu tô emocionado, bem. Ai, eu também fiquei, gente, foi muito bom conversar com vocês. Dá essa notícia agora, tô muito feliz. Então, para fechar com chave de ouro, né, eu queria saber se, não só a respeito do projeto Contexto, do livro, eu queria saber da trajetória de vocês enquanto professores, da vivência, se existe algum conselho, que vocês poderiam dar para quem está nessa batalha, quem pretende ter uma vaga no ensino superior, né, e que precisa passar para o Enem para ter essa boa nota. Vocês têm alguma dica, alguma coisa para ajudar esses alunos, não só os alunos cegos com baixa visão, mas como os alunos como um todo. Eu vou fazer um conselho, assim, contando uma historinha de forma mais geral, porque quem é bom para dar esse conselho de ouro aí é o Marcos. O Marcos que é o especialista no conselho. Durante esse percurso nosso, Melina, com o projeto Contexto, nós passamos por um período, crítico, muito difícil, que foi o período de isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19, e nós nos desdobramos para conseguir continuar trabalhando e, oportunizando as pessoas a terem acesso à redação do Enem, corrigíamos redações, né, o tempo todo, dávamos atendimento nas redes sociais, um site de correção, uma plataforma de correção de redações que nós tínhamos. Foi um período muito difícil, né, para todo mundo, e para o projeto especificamente nós tivemos de trabalhar dobrado para dar conta de atender as demandas, de continuar funcionando. Tivemos que
de aprender muitas coisas, né, para conseguir, fazer o projeto continuar vivo. E nesses atendimentos, né, nesse percurso, um estudante que sempre nos procurava o auxílio do projeto e que particularmente comigo, né, eu dava um atendimento personalizado para ele. Esse estudante que desde as primeiras redações que ele escreveu, até chegar ao momento de ele fazer a redação no exame mesmo, ele teve um salto muito grande, era um estudante que tirava 500, no máximo 600 pontos na redação. E ele conseguiu tirar 920 Uau. no Enem, né. E, logo que ele teve o resultado, ele me escreveu e falou uma coisa que para mim foi muito marcante. Ele falou assim: "Adilson, muito obrigado por não ter desistido de mim". E aí o recado que eu dou, o conselho de ouro que eu dou para os estudantes: nunca desistam de si. Eu acho que essa é a palavra-chave. E baixo aí para o Marcos. Nossa, é difícil pensar agora, depois desse depoimento do Adilson, mas pensando na minha trajetória mesmo, como estudante, eu acho que a principal dica que eu deixaria é a reescrita, né, você escrever a redação do Enem, receber o feedback e utilizar esse mesmo texto para conseguir identificar os pontos fortes e os pontos de melhoria. Encarar a redação do Enem não como uma obrigação, né, mas como uma experiência mesmo de posicionamento crítico, de demonstrar o nosso ponto de vista sobre o mundo e conhecer o que cada competência espera. Porque eu acho que, esse conhecimento ele me permitiu conseguir sair dos 800 pontos e acessar as notas mais elevadas na redação do Enem. Então acho que é importante conhecer o que cada competência espera do estudante, porque assim a gente consegue aperfeiçoar a própria escrita. Nossa, gente, eu estou muito feliz, emocionada também com a história que o professor Adilson contou, porque é a sensação que eu tenho também quando eu penso nos alunos cegos e com baixa visão, porque até pouco tempo atrás, essas pessoas estavam trancadas dentro de quarto, elas não tinham oportunidade de que tem hoje de sair, igual eu trabalho no IF e eu vejo como que, essas crianças estão tendo oportunidade hoje, sabe, assim, de conhecer um mundo que elas não tinham. E quando eu vi o texto de vocês, de uma forma lúdica, ajudando muita gente, eu falei: "Por que não, né?" É que a gente pode adaptar para a gente trazer isso também para os outros alunos. E é isso de não esquecer ninguém, eu vejo muito isso no trabalho de vocês, é não deixar ninguém para trás. "Vamos, cabe mais um, vamos levar mais um, a gente vai embora". E assim, de te estar lutando para tentar ter um mundo melhor, né. Tem a questão ainda que eu queria trazer nesse finalzinho que a forma da redação ser, produzida pelos alunos, cegos e com baixa visão, eles não têm uma banca corretora específica, assim como acontece com os surdos, assim como acontece com os alunos que têm dislexia, que acontece com os alunos que têm autismo, com descalculia. Então, assim, a gente precisa ter um olhar também para essas pessoas que foram tão marginalizadas ao longo de tanto tempo, que a gente conhece aí como é que é a história, o que aconteceu, que a história ao longo do tempo com as pessoas com deficiência. E, eu acho que ter um olhar sobre isso é muito importante. E eu agradeço, né, muito a participação de vocês, assim, eu estou caminhando para o final, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, mas assim, eu queria agradecer muito o Marcos, queria agradecer ao Adilson, foi um prazer imenso ter vocês aqui no Redação. A contribuição foi extremamente valiosa para os nossos ouvintes, para mim, principalmente quando eu penso na minha pesquisa, sabe, a reflexão sobre a estrutura, o repertório, a argumentação e a proposta de intervenção, que nos mostram a complexibilidade da redação do Enem, que às vezes as pessoas: "Ah, não, é só um texto dissertativo argumentativo e que tem que ter tantos parágrafos", só que vai muito além disso e envolve vários conhecimentos que o aluno tem que passar por várias etapas para construir.
E às vezes isso para os discentes cegos e com baixa visão, essa complexibilidade que já é complexa para alguns alunos, ela é atravessada por desafios únicos de acessibilidade, de expressão, e esses desafios eles estão o tempo todo demandando um olhar atento, pedindo que a gente traga aqui o INEP, o Ministério da Educação, os professores em sala de aula, os professores que se disponibilizam a ajudar, né, ou até a gente mencionou aí o projeto de extensão, que é o trabalho com a comunidade, de trazer essa solução, né, inovadoras para a educação, não só a educação profissional e tecnológica, mas a educação inclusiva e a educação como um todo. Então eu queria agradecer imensamente vocês 2 por compartilharem com a gente seus conhecimentos e nos ajudarem, de certa forma, a começar a iluminar esse caminho. E é uma honra muito grande tê-los todos os 2 aqui comigo. Muito obrigada, viu. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pela conversa, aprendi muito com você, com o professor Adilson. E novamente parabenizar pela iniciativa, né, desse podcast que lança um olhar sensível, humano e inclusivo para o processo de produção textual, principalmente com foco na redação do Enem. Ai, muito obrigada, gente. Professora Adilson? Eu faço minhas as palavras do Marcos, né, Melina. É preciso parabenizar demais a sua iniciativa, né, de pesquisa e de produto educacional. É louvável, né, muito bonito. Eu estou aqui muito emocionado, viu, Uhum. com o seu com o seu trabalho. Eu fico muito feliz de ter, deixado uma pessoa tão especial emocionada, que eu gosto muito do seu trabalho, você é uma pessoa maravilhosa também. Então, gente, a gente tá chegando ao final. Eu gostaria de pedir que, se você gostou desse episódio, compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e que mais alunos possam ter acesso a essa aula. Deixa o like, seu comentário nos ajude a crescer. O próximo episódio, a gente vai conversar com a coordenadora do NAPNE e é isso. Sigam para continuar acompanhando nosso trabalho.